Eu gostaria de comentar hoje o depoimento do nosso querido amigo, o jornalista Paulo Figueiredo, lá para a Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano, né? Vocês já devem ter acompanhado o que aconteceu ontem, aonde o Paulo falou e acusou o ministro Alexandre de Moraes de instaurar um regime de perseguição contra políticos, jornalistas, ativistas e pessoas comuns de direita. Bom, Paulo falou de vários casos, falou do Felipe Martins, falou do Rodrigo Constantino, falou do próprio caso dele, falou do Eduardo Bolsonaro, falou da Carla Zambelli, falou de muitas coisas que acontecem no Brasil há muito tempo, mas que, infelizmente, talvez não seja de tão amplo conhecimento lá nos Estados Unidos, né? Paulo também falou que existe, evidentemente, no Brasil uma campanha sistemática de repressão transnacional com aqueles corolários de atitudes que o ministro Alexandre de Moraes toma, que é bloqueio de bens, bloqueio de conta bancária, suspensão de passaporte, etc e tal. E que isso tem ocasionado uma espécie de êxodo, né? Os brasileiros estão deixando o país, aqueles que já foram condenados com medo de prisão, estão pedindo asilo em outros países, e outros com medo de serem presos por falar contra instituições e contra autoridades brasileiras. O depoimento foi bem bacana, foi bem contundente. Sim, teve um momento em que ele foi contestado pelo deputado Jim McGovern, que é um esquerdista, que perguntou a ele se nos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo falou, contestando esse deputado, perguntou se nos Estados Unidos tinha algum parlamentar preso. E o cara contestou dizendo que não, mas que Trump algemou um senador, etc e tal, não sei o quê. Bom, não foi Trump que algemou o senador, né? Foi a polícia que algemou, e justamente porque o cara estava tumultuando uma reunião aonde estava lá um representante do governo de Donald Trump. E aí o cara estava querendo bagunça, e nos Estados Unidos a gente sabe que a coisa funciona de outro jeito, e o senador de fato foi algemado, sim. Mas não existe nenhum político preso ou exilado dos Estados Unidos, né? Não existe congressista americano em outro país pedindo asilo. Então, ficou esse climão lá. Uma das coisas para mim que foi um ponto negativo foi o deputado Jim McCormick não poder participar dessa sabatina, digamos assim. E detalhe, não tinha só o Paulo Figueiredo, tinham pessoas de outros países lá também falando das violações dos direitos humanos em seus países. Mas o Jim McCormick já conhece o Paulo, já conhece o Eduardo Bolsonaro há muito tempo e poderia estar fazendo um contraponto ao seu colega, o Jim McGovern, certo? Então, infelizmente, faltou um deputado de direita, de última hora ele não pôde participar, mas é a vida, né? Quem tomou conta lá da mesa, digamos assim, diretora, foi um esquerdista. Paciência. De qualquer jeito, o Paulo se comportou muito bem, mostrou ponto a ponto, chamou Alexandre de Moraes de ditador com todas as letras, né? Ele disse, abre aspas, Alexandre de Moraes, atual ditador do Brasil, que se fantasia de juiz, me alvejou novamente por falar verdades inconvenientes. Fecha aspas. E todo mundo sabe que isso é a mais pura verdade, né? Infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes tornou-se uma peça fundamental, ou talvez a principal razão pela qual existe a ditadura no Brasil, e isso precisou ser denunciado, foi denunciado muito bem pelo Paulo Figueiredo. O que vai acontecer agora, a gente não sabe, mas a gente já sabe que as sanções Magnitsky, por exemplo, já estão prontinhas. É só o Donald Trump ter 5 minutinhos, ler e assinar. Porque ela já está pronta, já passou por toda a burocracia oficial, por todos os organismos, ministérios, etc e tal, que deram o aval para que ela seja sancionada, acredito, primeiramente contra o ministro Alexandre de Moraes, e segundamente, a gente não sabe contra quem mais poderá ser sancionado, né? Mas enfim, as coisas estão caminhando, as coisas estão acontecendo, é importante sim participar desse debate, dessa audiência na Comissão
de justiça, né, dos direitos humanos, melhor dizendo, dos Estados Unidos, para, como eu disse, denunciar as arbitrariedades que estão acontecendo no Brasil. Alguns deputados da direita americana já têm ciência disso, mas muitos outros não têm. Então, quanto mais você puder explanar, quanto mais você puder explicar, falar da situação da ditadura que se estabeleceu no Brasil através do judiciário para o povo americano e principalmente para os congressistas americanos, é muito melhor, evidentemente. Então, parabéns ao Paulo Figueiredo, que realmente, em sua explanação lá de mais ou menos 8 minutos, né, não podia falar muito tempo, ele conseguiu condensar vários casos de abusos cometidos pelo ministro no Brasil e também contra empresas, porque ele falou do Chris Pavlovski, o dono do Rumble, certo? Também empresas como o X, do Elon Musk, e pessoas que já são naturalizadas americanas, como é o caso do Rodrigo Constantino e da Flávia Guimarães, que é uma querida também. Enfim, cada hora a gente consegue construir, colocar mais um tijolinho contra a ditadura no Brasil. E isso é importantíssimo. E você, meu irmão, o que é que você achou? Você gostou ou não gostou da apresentação do Paulo Figueiredo? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu só senti falta dele falar da Ludmilla. Não entendi por que não falou, ou eu não prestei atenção. Mas deixa aí nos comentários o que é que você achou no cômputo geral do depoimento do Paulo Figueiredo ontem na Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano.